A natureza dos átomos etéricos. A necessidade de equilíbrio. A teia do destino, quarta parte. Quando o ego caminha para o renascimento através da região do pensamento concreto, do mundo do desejo e da região etérica, toma de cada uma delas certa quantidade de material. A qualidade deste material é determinado pelo átomo semente, baseado no princípio que o semelhante atrai o semelhante. A qualidade depende do volume de matéria requerida pelo arquétipo construído por nós mesmos no segundo céu, da quantidade de átomos etéricos prismáticos apropriados para um espírito determinado. Os anjos do destino e seus agentes constroem uma forma etérica que então é colocada no útero da mãe e, gradualmente, envolvida de matéria física, formando o corpo visível da criança recém-nascida. Somente uma pequena porção de éter apropriado por um determinado ego é assim utilizado, e o resto do corpo vital da criança, ou melhor dizendo, o material com o qual este veículo será posteriormente feito, fica fora do corpo denso. Por esta razão, o corpo vital de uma criança sobressai da periferia do corpo denso muito mais do que o do adulto. Durante o período do crescimento, essa reserva de átomos etéricos é aplicado para evitar os aumentos dentro do corpo, até que, quando for atingida a idade adulta, o corpo vital sobressai somente 1,5 polegadas da periferia do corpo denso. A ciência física confirmou que os átomos em nosso corpo denso estão mudando constantemente, de maneira que todo o material que compõe nosso corpo físico neste momento desaparecerá dentro de poucos anos. No entanto, é um fato conhecido que as crianças e outras manchas de nascença mantêm-se da infância à velhice. A razão disso é que os átomos etéricos prismáticos que compõem nosso corpo vital permanecem imutáveis do berço à tumba. Estão sempre na mesma posição relativa, isto é, os átomos etéricos prismáticos que fazem vibrar os átomos físicos dos dedos dos pés ou das mãos nunca chegam às mãos, às pernas ou qualquer outra parte do corpo, pois permanecem sempre no mesmo lugar em que foram colocados a princípio. Uma lesão nos átomos físicos implica numa impressão idêntica nos átomos prismáticos. A nova matéria física modela sobre eles continua a tomar forma e texturas semelhantes a que possuíam originalmente. As observações precedentes se aplicam somente aos átomos etéricos prismáticos, que correspondem aos sólidos e líquidos do mundo físico, pelo fato de adotarem uma forma definida que preservam. Além disso, cada ser humano neste estado de evolução possui também determinada quantidade dos éteres de luz e refletor, que são os veículos dos sentidos da percepção e da memória, mesclados em seu corpo vital. Podemos dizer que o éter de luz corresponde aos gases de nosso mundo físico. Talvez a melhor descrição que podemos fazer do éter refletor é dar-lhe o nome de hiperetérico. É uma substância vazia de cor azulada, semelhante em aparência ao núcleo azul de uma chama de gás. Parece transparente, como se revelasse tudo o que contém. Entretanto, esconde todos os segredos da natureza e da humanidade. Nele está contido um registro da memória da natureza. Os éteres de luz e refletor são de natureza exatamente oposta à dos estacionários átomos etéricos prismáticos. São voláteis e migratórios. Uma pessoa pode possuir pouco ou muito desse material. No entanto, ele constituirá sempre um fator de crescimento, como resultado de suas experiências na vida. Dentro do corpo, mistura-se com as correntes sanguíneas, e à medida que cresce por meio do serviço e do sacrifício da pessoa na escala da vida, e já não pode ser contido no corpo, é visto do lado de fora como um corpo-alma azul e dourado. O azul revela o tipo mais elevado de espiritualidade
e, por conseguinte, é o menor em volume e pode ser comparado ao núcleo azul de uma chama de gás, enquanto o matiz dourado forma a maior parte e corresponde à luz amarela que circunda o núcleo da chama de gás. A cor azul não aparece no exterior do corpo denso, salvo nos casos dos maiores santos. Somente o amarelo é geralmente observado nele. Com a morte, esta parte do corpo vital é gravada no corpo de desejos, com o panorama da vida que contém. A quintessência de toda a nossa experiência de vida imprime-se então no átomo semente como consciência ou virtude, que nos levará a evitar o mal e fazer o bem na próxima existência. Eis como altera a qualidade do átomo semente de uma vida a outra. A quintessência do bem, extraída da parte migratória do corpo vital numa vida, determina a qualidade dos átomos etéricos prismáticos estacionários na futura existência. O mais elevado em uma vida será o mais baixo na seguinte, e, assim gradualmente, nós nos elevamos pela escada da evolução até a divindade. Do que foi dito, torna-se evidente que o corpo vital é um veículo de hábitos. Todos os pais deveriam saber que durante os 7 primeiros anos da infância, quando este veículo está em curso de gestação, é que as crianças adquirem um hábito atrás do outro. A repetição é a nota-chave do corpo vital, assim como os hábitos dependem dessa repetição. Isto é diferente em relação ao corpo de desejos, pois ele é o veículo dos sentimentos e das emoções que estão variando constantemente. Ainda que se diga que o éter que forma o nosso corpo-alma está em constante movimento, é relativamente lento comparado com a rapidez das correntes do corpo de desejos. Podemos até afirmar que o éter se move como um caracol, comparado com a luz. O que dissemos anteriormente pode ser assim resumido. A matéria de desejos move-se com rapidez inconcebível, comparável somente com a luz. Os 2 éteres superiores viajam também com grande velocidade, embora mais lentamente do que a matéria de desejos. Os átomos etéricos prismáticos que entram na composição dos éteres inferiores são estacionários, mas possuem um alto grau de movimento vibratório. Os átomos densos permanecem tão inertes como o cristal na rocha. Não importa o que as pessoas falem de nós ou para nós, suas palavras carecem de poder intrínseco para ferir. É nossa própria atitude mental com relação aos que elas disserem que determina o efeito de suas palavras sobre nós, para o bem ou para o mal. Paulo, ao defrontar com a perseguição e a calúnia, afirmou que nenhuma dessas coisas me comove. Todos que esperam avançar espiritualmente devem cultivar o equilíbrio, pois sem ele o corpo de desejos correrá desenfreado, ou se congelará conforme a natureza das emoções geradas pelas relações com os demais, seja preocupação, raiva ou medo. Sabemos que o corpo denso é nosso veículo de ação, que o corpo vital dá a ele a força para agir, que o corpo de desejos fornece o incentivo para a ação e que a mente foi dada como um freio para os impulsos. Aprendemos no conceito Rosa Cruz do Cosmos que os pensamentos forma, dentro e fora do corpo, estão sendo projetados continuamente sobre o corpo de desejos, em um esforço para despertar o sentimento que conduzirá à ação, e que a razão deve reger a natureza inferior, deixando que o ego superior alcance a expressão de suas tendências divinas. Sabemos igualmente que um pensamento habitual tem o poder de modelar inclusive a matéria física, pois a natureza do sensualista é tão facilmente perceptível em seus aspectos vulgares e grosseiros como são delicados e finos os de uma mente espiritualizada. O poder do pensamento é ainda maior em sua potência para modelar as vestimentas mais sutis. Acabamos de ver como os pensamentos de medo e preocupação congelam o corpo de desejo da pessoa que seja indulgente com esse hábito.
E é igualmente certo que cultivando um estado mental otimista sobre qualquer circunstância, podemos adaptar nossos corpos de desejos a qualquer solução que quisermos. Com o tempo, isto se converterá em hábito. Admitimos que é difícil sujeitar o corpo de desejos a uma linha definida, porém pode ser conseguido, e esta tentativa deve ser feita por todos os que aspiram ao avanço espiritual. Quanto ao efeito desta polarização sob o ponto de vista oculto, podemos aprender muito sobre certos costumes das chamadas sociedades secretas. Tais organizações colocam sempre à porta um guardião com instruções para proibir a entrada daqueles que não estiverem providos com a palavra passe e senha. Isto surte muito bom efeito até com as pessoas que funcionam unicamente em seus corpos físicos. No entanto, os chamados segredos destas organizações não são, em hipótese alguma, segredos para aqueles que são capazes de entrar nesses lugares de reunião em seus corpos vitais. De forma muito diversa ocorre numa verdadeira ordem esotérica, como por exemplo a dos Rosa-Cruzes. Nenhum guardião impede a entrada ao templo quando é celebrada a missa mística da meia-noite, todas as noites da semana. A porta está aberta de par em par para aqueles que aprenderam a pronunciar o Abre-te Sésamo. Porém, esta não é uma senha falada. O iniciado que deseja comparecer deve saber como sintonizar seu corpo-alma ao grau de vibração particular mantido naquela noite. No entanto, esta vibração difere todas as noites da semana, de maneira que aqueles que aprenderam a harmonizar-se com a vibração mantida aos sábados à noite, quando se reúne o primeiro grau, têm sua entrada vedada ao templo quando se reúnem aqueles que executam seu trabalho, aos domingos, na segunda-feira, na terça, etc., como qualquer outra pessoa comum. A lei cósmica, sob a qual atua o que foi dito, tem também sua aplicação para o controle e efeito de nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Bem disse Paulo quando manifestou que nós somos o templo de Deus vivo, nosso eu superior. Também criamos em torno de nós uma aura sutil sob a salvaguarda das divinas hierarquias que regem os 7 planetas: Saturno, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter e Vênus. O universo ou grande mundo é chamado misticamente a lira de 7 cordas de Apolo. Nosso organismo individual ou microcosmo é uma réplica ou imagem de Deus e devemos despertar em nós um eco desta música das esferas. Muitos de nós aprendemos a responder bastante às vibrações saturninas de pesar, de tristeza, medo e preocupação que congelam nossos corpos de desejos. Seria um benefício duradouro se tratássemos de cultivar as vibrações espirituais do Sol, enchendo nossas vidas de otimismo e de luz solar, que dissipam a tristeza e o desalento saturninos, impedindo tais pensamentos que penetrassem em nossas auras no futuro. A primeira exigência para o adiantamento é o equilíbrio. Todos os aspirantes devem adotar o lema de Paulo: nenhuma dessas coisas me comove.